Esta reunião é ao vivo. Hoje é dia 1º de maio de 2019. Nós vamos conversar um pouco hoje, a pedido, o pessoal, os pedidos chegou nesse instante, sobre uniões e casamentos, sob o ponto de vista da planificação espiritual. Bem, então às vezes as pessoas perguntam, todas as uniões, todos os casamentos, eles são programados espiritualmente? Essa é uma questão. E acrescentaria algo, porque muitas pessoas dizem que tudo que acontece no universo é porque Deus quer. Estupros também? Não. Assassinatos também? Não. Suicídios também? Não. Violências? Também não. Então, não é verdade que tudo que acontece no universo é porque Deus quer. Não. Nós precisamos definir, inicialmente, a concepção e a compreensão correta de Deus. Deus não é uma pessoa. Deus não é uma figura antropomórfica. Deus não é uma pessoa que fica com pena, que perdoa ou que castiga. Deus não perdoa e não castiga. Porque Deus é amor sempre. Ele é sempre igual. Quando perguntaram para Mahatma Gandhi se ele perdoava tudo aquilo que fizeram a ele disse não. Aí, mas Gandhi, você ensina tantas coisas maravilhosas, você não perdoa? Eu disse não, eu não perdoo porque eu não me ofendo. Eu compreendo. Coitados são tão limitados que fazem tudo isso contra mim. Então eu tenho que ter essa compreensão. Então eu não perdoo porque eu não me ofendo. Então essa ideia que nós herdamos assim, medieval, daquele Deus que castiga, que perdoa, que fica triste, que fica bravo, é um Deus antropomórfico, é uma criação humana de Deus. Né? Então, não. Nem todos os casamentos, uniões que acontecem, foram programadas pela espiritualidade. Nem todas as uniões foram porque, entre aspas, Deus quis. Não é verdade. Se pegarmos a literatura espírita clássica, de alta confiabilidade, por exemplo, através do médium Chico Xavier, recebido, por exemplo, por Emmanuel, por André Luiz, nós veremos a classificação dos casamentos como o primeiro tipo de casamento, não o mais comum, mas o primeiro tipo de casamento que eles colocam são os casamentos acidentais. Casamentos ou uniões acidentais. Os casamentos ou uniões acidentais, segundo os espíritos superiores que ditam essas informações, são aquelas que não foram programadas pela espiritualidade, portanto, por Deus. Porque Deus seria o coordenador geral do universo. Não foram. São decisões precipitadas, são decisões imaturas de casamentos ou de uniões que se fazem por fatores circunstanciais que fugiram completamente da programação espiritual que havia para aquele casal. Certo? Então, esse é um tipo de casamento. Só completando mais um pouquinho essa explicação sobre esse tipo de casamento, para depois abrirmos a perguntas sobre essa primeira parte. Alguns casamentos acidentais, eles acabam havendo compreensão, havendo amor, se desenvolvendo amizade, podem se transformar em amor realmente e tornarem-se pares sólidos e numa outra encarnação até tornar-se um casamento programado. Muitos dos casamentos acidentais, um percentual altíssimo, não dão certo e acabam em separação, ou acabam em outros problemas. Sobre esse primeiro item, alguém gostaria de levantar algum questionamento? Vamos lá.
Marina, Sérgio, Fernanda, Mauri, Silvia, enfim, qualquer um de vocês, né? Giovana, se quiserem levantar alguma questão sobre isso. Bom, esses encontros, casamentos acidentais também não são errados, né? Fazem parte do crescimento individual, né? Bem, dir-se-ia que, né, com todo erro se aprende, entende? Assim como roubar não está na programação espiritual de ninguém, a pessoa rouba e depois de um tempo, de 1 ano, 10 anos, 50 anos ou 500 anos, né, ela vai entender que aquele erro, aquele equívoco leva uma série de consequências para ela mesma, né, e para os outros, e isso vai determinar um crescimento. Então ninguém precisa roubar para crescer, mas se roubar ou se matar outro, né, é um erro grave, leva gravíssimas consequências, mas depois de muitos tempos, isso leva a um amadurecimento. Então qualquer erro, qualquer equívoco, leva a um amadurecimento. Um casamento acidental leva a um crescimento também, né? Mas não é um caminho recomendável, digamos assim, né? Mas sim, leva. Tudo leva a aprendizado. Tudo leva a aprendizado. Mas não tem como a gente saber se é acidental ou não, né? Não é? Não tem jeito, né? Bom, há casos que fica claro, né? Por exemplo, digamos, um rapaz, namorado, engravida a garota, aí o pai dele chega com, antigamente era uma espingarda, né? E se bate na porta, você vai casar com minha filha. Então ele diz, eu não vou morrer, então eu vou casar com a sua filha, né? Então fica mais ou menos claro que aquilo não deve ter havido uma programação espiritual. Então é um tipo de casamento forçado, né? Acidental, né? Então em alguns casos dá para se concluir, né? Em outros, depois de um tempo que eles vão perceberem, né? Vão perceber. E o tempo que um casamento dura, dá para saber se aquele foi acidental ou não? Pergunta interessante. Se o tempo que um casamento dura, se isso é um fator, que por este fator se poderia concluir se o casamento é acidental ou não. Não dá para saber por causa das diferenças individuais enormes que existem de um espírito para outro espírito, de uma pessoa para outra pessoa, né? Então, há pessoas que têm casamentos que percebem que foi um equívoco e acabam se ajustando, acabam desenvolvendo e levando a vida inteira e acabam, inclusive, criando um laço com aquela pessoa, né? E, às vezes, na próxima até pede para casar novamente. Então, de tudo se tira um aprendizado e uma transformação, né? E então, pelo tempo não darei de saber por causa das diferenças individuais de cada psiquismo, certo? Cada psiquismo. Passamos para o segundo tipo. Um barulhinho ali do vento, né? Bem, o segundo tipo de casamento é o mais comum do planeta Terra. O segundo tipo de união. Como é que nós classificamos o nosso planeta Terra? É um planeta de provas e expiações. É o nível do nosso planeta, né? Quem estuda a doutrina sabe disso, né, Maria? Então, nós estamos nessa faixa. Portanto, aproximadamente 70% a 75% dos casamentos no nosso planeta são casamentos provacionais, assim que os espíritos chamam, casamentos provacionais. O que é um casamento provacional? O casamento provacional é um reencontro de duas pessoas, tá, que têm um histórico já de vidas anteriores, e nesse histórico de vidas anteriores aconteceram vínculos
que podem ser casamentos ou não, aconteceram vínculos que geraram entre elas um campo de vibração, uma ligação energética significativa. Certo? Então, existem entre eles, existe entre o casal, um campo de força que os atrai. Aí, de repente, a moça cruza com um indivíduo na livraria, ou em outro lugar qualquer, tem uma livraria que fica mais interessante, né? Cruza numa livraria e diz, meu Deus, aquele rapaz é de uma delicadeza, de uma fineza, de uma cultura e tudo mais. Aí ele esbarra com ela, tá, com licença, por favor, o que você achou desse livro? Né? E ele se encanta com o olhar dela e diz, meu Deus, ela é belíssima. Amigo dele, não é tão bonita assim, mas eu acho ela linda, inteligente e tal. Por que isso? Porque há dentro dos registros do arquivo dele e do arquivo dela um histórico comum, que pode ser das mais diversas maneiras. Mas há um histórico que os aproxima. Então, quando um chega próximo do outro, hoje em dia próximo pode ser pela internet, no Japão, está no Brasil, né? Mas então está lá teclando, etc., e sorri, e fala e tal. Então sente aquela emoção com o tempo, ou a primeira vez, né? Como aquele fluxo de energia intenso. São os registros do passado. Então, ele se encanta por ela se encanta por ele, né? E passam depois a ter uma união ou um casamento. Por que eles precisam disso? Para dar continuidade àquele histórico, equilibrar aquela situação, superar algumas dificuldades, perdoar um ao outro, aprender um com o outro, né? E, se possível, tornar-se numa outra vida um casamento de um outro tipo que a gente vai ver depois. Certo? Ou, se não der certo, realmente separam-se, né? Agora, a questão da separação, ela deve ser uma separação fraterna, respeitosa, amiga. Não é muito fácil, né? Teoricamente, né? E se não for? Se for uma separação agressiva, com pensamentos negativos um com o outro, vai se encontrar de novo. Não tem jeito. Porque até resolver a situação. Isso é regra matemática? Não. Existem muitas outras situações. Às vezes reencarna como mãe e filho, né? Reencarna como vó e neto, aí a mãe vai trabalhar o dia inteiro, cuidando do neto o dia inteiro, e às vezes o companheiro de vida passada. Né? Então existem formas de reaproximar, de reequilibrar, nem sempre é casando. Mas se os distúrbios, os desequilíbrios forem muito na área conjugal, os sofrimentos, muitas vezes tem que voltar a se reunir novamente, casar-se novamente, para poder solucionar aquelas questões. Entende? Reequilibrar aquelas energias que estão muito ligadas ao chakra genésico, que é ali que tem que haver o reequilíbrio. Todo conjunto, mas muitas vezes especificamente ali. Se é outro na área cardíaca ou tudo mais, aí pode ver com filhinho, dá-se um outro jeito, né? Bom, sobre os casamentos provacionais, que são a maioria dos casamentos, quando eu faço palestra, assim, público grande, eu digo assim, a grande maioria dos casamentos aqui na Terra são provacionais, menos o de vocês. Não é verdade? Bom, sobre esses casamentos provacionais, alguém gostaria de levantar algum aspecto, fazer alguma pergunta? Para dinamizar, é interessante, né? Esse elo que os dois formaram, ou de vidas, eles comumente, nessa próxima vida, também a tendência é continuar o mesmo casal, assim? Então a Fernanda pergunta, não sei se a gravação pegou ali, né? A Fernanda pergunta se esse elo de casamento que existia entre os dois, se tenderia a voltar como elos de casamento. Essa é a pergunta, né, Fernanda? Sim. Até recapitulando, sim e não. Sim, quando a questão da vida conjugal foi onde as lesões energéticas são mais
significativas, o desequilíbrio entre os dois, entende? Nessa área. Aí, são inúmeras situações íntimas, entende? Que pode ter acontecido, né? De sofrimento, disso, daquilo, entende? Né? Então, muitas vezes precisa voltar como um casal para poder reequilibrar essa situação. Se for uma questão intelectual, uma perseguição mental, etc., ou uma questão só de afetiva, só entre aspas, né? Afetiva, que foi importante, então o chakra desequilibrado seria o cardíaco. Então, às vezes, pode voltar como filhinho, como netinho, etc. Então, não é obrigatório, repetir, que tenha que ser marido e mulher novamente. Mas há uma tendência significativa nesse sentido. Porque a vida dos dois é que houve problema. Eu quis dizer também isso, mas mais assim, quando o casal é frutífero, harmônico, faz um elo muito forte, aprofundando para o outro lado, não para questões, né, de ter que resgatar depois. Questões de somatório, de agregar mesmo, ser muito profundo o casal, se dão muito bem, se a tendência é isso chamar de novo, energeticamente. Sim, não, porque nós estamos falando nos profissionais, mas agora entendi, tá bom, não há problema. Por isso que eu repeti. Quando o casal é harmônico e é uma união produtiva, há uma grande possibilidade de eles voltarem a se unir, porque os dois pedem. Porque muitas situações que nós vivemos aqui, muitas delas nós pedimos antes de reencarnar. Não todas. Porque há quem imaginam tudo que a gente passa que pediu. Não é verdade. Vocês acham que os indivíduos chegam lá, não, eu quero nascer com bastante pobre, passar bastante fome, sofrer bastante violência, que vai ser bom para mim aprender. Um espírito muito iluminado até pode dizer isso, mas a maioria não quer não. Minha mãe vai ser drogada, meu pai vai surrar o dia inteiro, vai ser ótimo, vou aprender bastante, vou desenvolver paciência. Gente, isso aí não é tão comum assim não, tá? Não vamos fantasiar que tudo que acontece é porque a gente pediu, não. Tá? Não é verdade. Mas, no caso desses, de harmonia, ela pode chegar, ele pode chegar até juntos, os mentores, olha, a gente trabalha junto, a gente ajuda um outro, a gente faz isso, a gente queria novamente, tá bom, então vamos rever aqui, ó, vamos lá, vocês podem reencarnar depois, vão se encontrar, né? Vão se reencarnar no Brasil, um país belíssimo e tal. Não? Sim, pode. Então a pergunta, Fernanda, agora foi entendida. Passamos para o terceiro tipo de casamento? Eu tenho uma pergunta. Ótimo, Marina. Vamos lá. Quando você fala de casamento, tu está falando apenas de casamento, tipo, consumado, que teve ritual religioso ou civil, ou tu está falando de relacionamentos sérios, assim? Até no comecinho, depois você pode ver na gravação, eu falei casamentos ou uniões. Tá. Né? Então, casamentos, uniões. Ninguém está se referindo a uma união fortuita. Quando se divide no final de semana e tal. Não, aí não está falando, porque aí são milhões de situações, milhões de explicações diferentes. Quando é um relacionamento uma união mais expressiva, mais duradoura, sim, aí nós estamos falando delas também. E pode-se até levantar questões sobre isso, que é bem interessante, né? Então, o casamento, não em termos espirituais, é uma união fixa, conjugal, né, entre duas pessoas. Né, nesse sentido. Bem, vamos então falar no terceiro tipo. E a hora que vocês quiserem levantar alguma questão, podem levantar. Né? O terceiro tipo de casamento então, acidental, provacional, até agora não tem coisa muito boa assim, né? O terceiro tipo de casamento também não é assim dos mais fantásticos, esses são os dois melhores no final, né? É chamado casamento sacrificial. Casamento sacrificial. O que não é um casamento sacrificial? Não é. E o que é? O que não é casamento sacrificial é aquilo que a mulher chega no consultório da gente, né? E fala, pois eu sofro muito, meu marido chega bêbado em casa, bate meus filhos, bate em mim e tal, mas eu suporto isso por sempre. Isso não é casamento sacrificial, isso é burrice mesmo. Entende? Então, ela tem que realmente
criar uma situação, fala com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe, com o juiz, com o médico, seja o que for, e define uma forma de sair dessa situação que é vexatória, doentia, completamente patológico isso, né, Fernanda? E onde leva a sofrimento de filhos e tudo mais. Meu marido chega drogado, já não sei mais o que faz isso, faz aquilo, enfim. Então, isso não é casamento sacrificial, isso é um erro. Isso é um erro mesmo. É claro que pode haver uma situação que possa ser contornado, que possa ser reequilibrado, mas algo que é persistente, repetitivo e está evidente que o comportamento daquela pessoa é assim, está prejudicando a todos. Então, urge que haja uma separação. O que é o casamento sacrificial? Eu vou dar um exemplo que aconteceu no meu consultório e até coloquei em um dos meus livros, esse tipo de casamento. Foi um senhor bem velhinho, ele chegou, ele tinha 90 e poucos anos assim, né? Veio com dificuldade, até tive que... O consultório que eu tinha naquela época, ainda tenho esse, era no segundo piso, então a moça disse, tem um senhor idoso que quer consultar, a pessoa descer e atender aqui embaixo, né? Eu desci, veio a sala de outro colega e atendi o senhor. Né? Aí conversamos e tudo mais, era um dia de chuva, muitos clientes desmarcam, tendo bastante tempo para conversar, né? Eu vi mãe com o bebê pequenininho, desmarca tudo, chovendo muito. Mas, aí é o seguinte, aí eu perguntei para ele, tudo mais, o senhor é casado, viúvo, né? Ele assim, eu fui casado com um anjo. Eu disse, muito bem. Então, que maravilha, né? O senhor fala um anjo por quê? Porque ela já está no mundo espiritual, ela sim está, mas não é por isso que ela é anjo. Ela sempre foi um anjo da minha vida. Eu disse, que maravilha. Como é que é? Como é que foi essa história? Ele assim, o senhor vai se arrepiar, mas eu fui criminoso, eu estive preso, cometi crimes assim, bem desagradáveis, né? Mas eu fui preso ali com 19 anos, mais ou menos, de idade, né? E depois, quando eu saí, depois de alguns anos eu saí, encontrei essa moça e ela começou a conversar comigo e tudo mais. No começo eu não dava muita atenção para ela, mas ela vivia lá com pessoas da família e tudo mais. E tudo que ela falava era assim, ponderado, equilibrado, assim. Eu comecei a ficar muito admirado, comecei a fazer perguntas para ela, o que ela achava disso, daquilo, e ela foi me dando uma lição de vida. Resultado, eu me apaixonei por ela, casei com ela, né? E eu fui mudando toda a minha vida, né? E me tornei um bom pai, me tornei um bom avô e tudo mais. Ela participava de grupos assistenciais, alguma coisa do gênero, entende? Então, uma vez levou ele para ver como é que ela fazia o trabalho, enfim. Ela mudou completamente a vida desse homem. E quando ele falava, ele se emocionava. Né? Então, o que aconteceu? O seguinte, ele disse, no começo do casamento, eu ainda bebia muito, né, e tudo mais, mas ela foi me orientando, foi amorosa, mas muito firme, ela disse. Doutora, ela é de uma firmeza e de uma amorosidade que é uma coisa impressionante. Entende? Não era de gritar e tudo mais, entende? Ela falava com firmeza, com serenidade, com amorosidade. Eu fui começando a ficar envergonhado em tudo aquilo. Entende? E fui mudando a vida. Né? Então hoje eu sinto que eu tive um anjo do meu lado que mudou a minha vida completamente. Eu tornei-me outro homem, ele disse. Então, esse é um casamento sacrificial. O que é casamento sacrificial? Por amor, alguém que com firmeza, com austeridade, mas com carinho, é um espírito mais elevado que ama um outro espírito mais denso, o ampara, o auxilia e o transforma. Tá? Então, esse é um casamento sacrificial. É claro que o casamento sacrificial tem épocas, momentos mais difíceis, né? Bom, alguma pergunta? Eu não sou casada.
Tá, então nós vimos os casamentos acidentais, os casamentos provacionais e os casamentos sacrificiais, não é isso? Bom, relacionado a essas questões de namoro, sexo, etc., qualquer coisa que queiram levantar, a gente pode ir conversando, certo? Sim. Assuntos correlacionados, família, filhos e tudo mais, programações, tipos de filhos, a gente pode conversar também. Bom, o quarto tipo de casamento, segundo André Luiz, isso está no livro Domínios da Mediunidade, e também está no livro Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, e está no meu livro Flávia, também tem essas referências, explicações dessas colocações. O quarto tipo de casamento é o casamento afim. Casamento afim, onde existe afinidade espiritual entre os dois. Normalmente o casamento afim também é uma continuidade de vidas passadas, de reencarnações anteriores. São dois espíritos que já se conheciam antes, que não têm assim maiores dificuldades entre eles, e as dificuldades da vida são filhos, ou é o trabalho, ou é uma instituição, é alguma coisa do gênero que lhes dá assim preocupação maior. O relacionamento entre eles geralmente flui mais facilmente. Não tem problemas? Claro que tem. Não há duas pessoas que convivam juntos que não tenham problemas. Isso é absolutamente normal, né? Então, há dificuldades, mas são dificuldades que se conversam, se resolvem, se superam, né? Então, são dois espíritos que retornam, dando continuidade a uma ligação anterior, onde já havia uma certa estabilidade, tá? Normalmente, eles têm pequenas missões com os filhos e pequenas missões culturais, sociais, éticas, enfim, outros tipos de missões. Tá? Então, a aprovação não é entre os dois. Tá? Não é um número grande de uniões, é um número bem menor, né? Mas existem também. Esse a gente poderia dizer que é mais planejado, né? Olha, eu diria que os casamentos provacionais também são bem planejados. Todos eles menos ocidentais, né? Porque o provacional é muito importante que ele se encontre. Mas o provacional envolve a programação espiritual dos espíritos sobre aquelas pessoas que vão encarnar. Sim. E os outros é decisão própria. Não, todos eles têm participação espiritual. O afim tem, né? Tem, o provacional tem, o sacrificial também tem. O sacrificial é alguém que chega ou pede, ou alguém pede, escuta, você ama já fulano, tal, uma situação bem difícil, vocês estão bastante distanciados, ela diz, não, eu amo muito ele, tá, mas ele está naquela história da droga, não sei o quê. Não, se você quiser, então eu quero essa oportunidade, sim. Então ela reencarna, um casamento difícil, e ela consegue superar a situação. Ou pelo menos, muitas vezes consegue, né? O acidental que não tem programação, primeiro tipo só. Né? É que o nível de determinação superior é que varia um pouquinho em cada tipo, né? Vocês querem que acenda a luz ali, lá ou não? O que vocês acham? Tá bom aí? Tá. Bem, então, vimos acidentais, provacionais, sacrificiais, afins, e agora um casamento raríssimo. Casamento raríssimo, que são casamentos transcendentais. Casamentos transcendentais são casamentos de espíritos superiores, uniões de espíritos superiores, que vêm com missões mais significativas. Entende? Então, pode ter filhos ou não, pode ser que a missão até seja ligada aos filhos, mas realmente ela transcende o próprio casamento, é uma missão mais abrangente. Eu ouso dar um exemplo, que
não tenho certeza se está correto, porque cada caso é um caso, e um espírito me disse, isso é um casamento transcendental, mas pela lógica acho que seria Madame Curie e Monsieur Curie, né? 2 cientistas que descobriram a radioatividade, descobriram a cura a radioterapêutica para a leucemia, né? 2 cientistas franceses que fizeram bem à humanidade, impressionante. Eles estavam juntos, estudavam juntos, trabalhavam juntos, né? Desenvolviam juntos suas pesquisas, certo, conversavam muito juntos sobre isso também, né? Então, eu diria que seria um casamento transcendental cuja importância transcende o próprio casamento e a família, ela abrange muito mais. Né? É claro que eu dei um exemplo na área da ciência, mas pode ser em outras áreas, na filosofia, outras áreas também. Né? Então, resumidamente, são os tipos de uniões ou de casamentos que existem. Agora vamos abrir para outros questionamentos, né, Marina? Sobre namoro, sobre sexo, sobre filhos, enfim, coisas relacionadas a esses assuntos. Vamos ver o que é que vocês podem trazer para a gente conversar a respeito. Aquela história antiga de almas gêmeas, então, não é bem assim, né? Talvez só os casamentos transcendentais que podem dizer que são almas gêmeas. Olha, as almas gêmeas, elas não existem e existem, depende da conceituação que se dê. Normalmente, o pessoal considera almas gêmeas, e essa não existe, aquelas que foram como fossem criadas aos pares. São 2 metades perfeitas que vão se encontrar. Não existe, porque quando começou a criação, se pegar a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, começou no átomo. Né? O último parágrafozinho da resposta do 540 é o seguinte: é assim na natureza que tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Ponto. Então, aquela evolução por todos os reinos, minerais, vegetais, animais, humanos, etc. Né? Então, é uma evolução infinita, não para no ser humano. Né? Então, não tem como 2 átomos, né? Depois passa a vida inteira juntos. Não tem. Então há aquela alma gêmea imagina o que seria a alma gêmea, então, de um grande bandido violentíssimo. Seria um espírito superior? O que tem de gêmeo? Ou seria um tão violento quanto ele? Quando se amam e quando se trabalham juntos, vão ser muito carinhosos, certo? Ou vão se esfaquear. Né? Então, é um absurdo isso, da alma gêmea, no sentido assim, 2 almas criadas uma para a outra. Então, o que acontece no decorrer da evolução, das reencarnações, linhas que se tomam de trabalho, de estudo, de vivência, 2 espíritos vão criando afinidades muito significativas. E costumam se reencontrar muitas vezes. Às vezes se separam, tomam um rumo, depois se reencontram novamente. Né? Então, alma gêmea é algo que está se construindo, está se desconstruindo, então não é uma coisa fixa. Entende? Então temos que ter essa ideia da mutabilidade constante que os espíritos tomam, os rumos diferentes. Né? Mas é bem interessante, né? O Emmanuel, o espírito, ele considera a alma gêmea dele a Lívia. Né? Que quando ele veio em Roma com Públio Lentulus, né? Lívia era a esposa dele. Só que a Lívia decolou, né? Ou seja, foi evoluindo com uma velocidade incrível. O Emmanuel, que é o Emmanuel, espírito adiantadíssimo, ele ainda não atingiu o nível da Lívia, mas é que ele a considera como sua alma gêmea. Né? Mas eles eram um casal? Eles eram um casal. Tiveram uma filha chamada Flávia. Para ele, aquela pessoa foi com quem ele teve mais afinidade. Isso mesmo. Tá? Exatamente. Tem um raciocínio, assim, coisa besta, mas me lembrei. Eu tenho uma médica, a ginecologista, e ela é muito
religiosa, sabe? Muito interessante. Trabalha muito, sabe? Em prol dos carentes, passa a vida trabalhando. E ela tem um marido muito difícil, mas muito difícil. E ela aceita tudo. E a gente fica, meu Deus, mas como que você aguenta isso? É terrível a presença, só deteriora a personalidade dela, judia realmente. E ela diz pra gente, por que você não separa? Ela não separa, porque eu fui programada para isso, e se eu me separar, na próxima encarnação eu vou ter que vir com ele de novo. Isso não procede, né? Você acha que esse raciocínio, ela aguenta essa situação porque ela quer terminar essa provação nessa terra, e nessa vida, e na próxima ela não quer esse encontro mais. Mas é que me dá uma sensação, desculpa. Pode falar. A sensação que me dá é do tipo assim, ela, se fosse uma aprovação, seria no sentido de evoluir o espírito. Sim. Mas como ela aceitou, ela se resignou, não dá a sensação de que ela está evoluindo, né? Dá a sensação de que ela só está esperando passar. Suportando, né? Ela está suportando. Aí, para a gente afirmar sobre o casal especificamente, a gente provavelmente correria em erro, porque eu teria que conhecer muito, conversar durante muitas horas, muitas vezes com os dois, para entender toda a dinâmica que existe, na verdade. Senão fica uma coisa assim muito superficial para se colocar e se responder. Então, podemos teorizar um pouco, né? Se ela coloca isso, há várias possibilidades. Uma possibilidade, não é afirmação, é uma possibilidade. Ela pode ter mediunidade e os mentores falavam, olha, você solicitou essa união, você tem, hipoteticamente, uma dívida com ele, você mandou matá-lo, coisa parecida, estou teorizando, né? Então agora você pediu essa oportunidade para nós aqui de conviver com ele para ajudá-lo a se modificar lentamente. Veja, há 10 anos atrás ele não era muito mais violento? Entende? E agora ele é violento? Mas não tanto. Ele não mentia muito? Ainda mente hoje. E assim por diante. Então você começa a avaliar, diz, olha, ele há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ele era muito pior. Você conseguiu ajudá-lo muito, então você está cumprindo a sua missão, hipoteticamente, nesse sentido. Agora, você pode pagar essa questão em suaves prestações mensais. Né? Você pode reencarnar mais 6, 7 vezes, né, com ele, tá? e se separa, depois você continua. Né? Ou então você reencarna e vai ser seu filho, certo? Não vai ser aquele menino que vai estar com droga, vai bater nos coleguinhas, vai não sei mais o que, vai roubar da vizinha, tudo mais e tal. Também é uma outra opção, você vai continuar ajudando ele. Não, deixa aqui eu com ele, termina essa vida e depois vamos ver se na próxima a gente, como é que fica a situação. Então, há várias possibilidades, entende? Isso é só uma possibilidade. Por que se diz que o nosso planeta de provas e expiações? Porque é tudo uma continuidade de questões anteriores que a gente tem que reviver, tem que superar, tem que trabalhar. Né? Imagina o seguinte, se a gente tivesse noção das vidas anteriores, assim, você vai se reencontrar com ela, mas ela já fez isso, fez aquilo. Não quero nem saber mais. Na verdade, aqui, se lembra? Você encontra a namorada, você acha que ela é fantástica. Depois vai ver que não era bem aquilo que estava imaginando. Ou vice-versa, o homem também. Né? Mas precisa ver aquele encantamento para ver a união e a continuidade da superação dos problemas. Seria popular dizer que houve uma paixão repentina, depois do casamento, depois de alguns anos, a paixão caiu. São facetas, né? Sim. São facetas, né? Possibilidade de entendimento também. Possibilidade de entendimento, né? Possibilidade de entendimento. Alguns casais, assim, se apaixonam de forma arrebatadora,
Sim. Depois de um tempo entra em crise, né? Exatamente. São situações bem pessoais, né? Bem, sim, Fernanda. Outro exemplo Fala um pouquinho mais alto assim Outro para exemplo legal são aqueles casais de tão afins, não sei se entrariam nos afins, que desencarnam juntinhos, né? Aquela coisa de realmente ir embora no mesmo dia, na mesma hora, os dois viveram a vida. Eu conheço os dois casais que foram embora, ou então que o marido foi logo em seguida, a esposa também. Um desastrezinho devemos juntos. Mas olha, Fernanda, eu tenho um exemplo que é até interessante, porque era um casal, eles eram mais velhos, bem mais velhos do que eu, casal que passaram a vida tendo problema, brigando e assuntos assim bem. Aí no final da vida, os dois já meio doentes, aqui ali, viviam os dois de irmão um com o outro, um ajudando o outro. E até eles tiveram uma situação que ficaram acamados muito tempo, precisavam de camas especiais, as camas tinham que ficar lado a lado para eles dormirem de mãos dadas. Então, é difícil de entender por que passaram toda uma vida, a parte principal do casamento, talvez 40 anos do casamento, brigando. E quando precisaram de ajuda, um apoiou o outro. Exato. Porque pode ser um casamento profissional que superaram as dificuldades, ou pode ser casamento afim. Casamento afim não é só de espíritos superiores. Gente de nível médio e inferior também tem afinidade. Então briga, não sei mais o que, não sei mais o que e tal, mas se amam, né? Dentro da limitação deles, dentro das peculiaridades, né? Mas então é isso. Bom, como nós temos aí uns 20 minutos, 18 minutos pela frente, né? Podemos puxar alguns assuntos sobre isso, né? Doutor Ricardo, nós falamos de casamentos, né? Considerando uniões de duas pessoas. Mas também existem uniões de duas pessoas que envolvem o trabalho, que envolvem, às vezes, os amigos que gostam de um esporte, alguma coisa, que formam ali um relacionamento, às vezes, tão completo quanto um relacionamento de um casamento. Né? Também podemos usar esses tipos de relacionamentos, assim, provacional, afim, irmãos. Às vezes são dois sócios desde cedo e entram em atrito, e levam a vida toda assim também. Nós podemos considerar que, por exemplo, dois sócios de uma empresa, de uma loja, de uma empresa, etc., eles têm, que passam a vida inteira juntos, né? Tem uma história anterior, né? Então, por exemplo, eu tenho dois sócios, né, da clínica onde eu trabalho, que nós estamos lá desde 1974. Então, são quantos anos? 45 anos, né? Nós estamos há 45 anos, todos os dias, né, juntos, ou de manhã, ou de tarde, ou de manhã e de tarde, né? Então, imagina se essa história não deve ter histórias anteriores, né? Ou tivemos no mesmo exército, ou tivemos no mesmo convento, alguma coisa, né? Não é possível que eu 45 anos vivendo ali, de manhã e de tarde, trocando ideias e contra-ideias e tudo mais, né? Evidentemente que essa história não é sem mais nem menos, né? Aliás, esses dias estavam conversando, um deles reclamando um montão do outro, não? Eu disse assim, caramba, rapaz, você estava aqui 45 anos, agora eu queria brincar com o colega. Né? É verdade? Então, sim, normalmente essas ligações assim, mais significativas, né? Elas têm um histórico de vidas anteriores. Algumas se constroem nessa encarnação, mas a grande maioria é continuidade. Né? Todo planejamento espiritual para juntar pessoas, como filhos, por exemplo, né, tem uma planificação significativa. Falemos um pouquinho sobre filhos, então. Sobre filhos. Ninguém cai de paraquedas num lar como filho de ninguém. Os filhos
eles são também continuidades de relacionamentos anteriores. Tá? Existem filhos que são afetos do passado, existem filhos que são desafetos do passado. Tá? Afetos do passado. Então, hipoteticamente, vamos dizer que dos meus 2 sócios, nós éramos 8, mas nos últimos anos são só nós 3. Suponhamos que nós tivéssemos um excelente relacionamento, conversássemos todo dia sobre os casos clínicos, sobre as curas, sobre os remédios, sobre isso, sobre aquilo, e fosse uma ligação bastante significativa. Entende? De repente, noutra encarnação, eu reencarno antes e vem o doutor João lá, não é doutor João, mas sobre hipótese, se olha, você quer receber como filho? Não, legal, ótimo, já somos velhos amigos e tudo mais. Então, afetos do passado, estou teorizando. Tá? Pode ser um filho dessa encarnação atual, tá? Pode ser um parente dessa encarnação atual, um tio que tem um carinho muito grande. Né? Aliás, adoraria que o tio João de Bernardo da farmácia homeopática lá reencarnasse com meu filho, se ele apresentasse, entende? Né? Uma outra encarnação, né? Por exemplo. Né? Então, são afetos do passado. Tá? Agora, esses são os afetos chamados afetos harmônicos do passado. Existe uma situação que é mais complexa. São chamados afetos desarmônicos do passado. Como é que pode ser um afeto desarmônico? Você imagina o seguinte: João é casado com Maria, de repente ele encontra a Joana, se apaixona pela Joana, abandona Maria, e a Maria se suicida, fica doente, não sei mais o que, né? Enfim, passa a ter um sofrimento importante. Né? O que acontece? Aí João passa a viver com a Joana, a Maria sofre a vida inteira, aí chegam na espiritualidade, o mentor ele faz assim, né? Tá certo. Ah, pois é, mas eu amava tanto a Joana me amava tanto, assim. Muito bem. Vocês vão para a próxima aula. Ah, que ótimo! Mas não como marido e mulher. Ah, por quê? Porque vocês estão em débito com essa situação. Mas eu não quero me separar da Joana. Não vai se separar. Você vai reencarnar, vai casar de novo com a Maria. Meu Deus, de novo com a Maria. De novo com a Maria. Porque você gerou isso, ela se suicidou, sofreu muito e tudo mais, e ficou essa lacuna, você vai ter que reencarnar novamente e vai encontrar a Maria de novo. Ai, meu Deus, vai ter que dar continuidade a isso. E a Joana, que vai ser sua filhinha. Ah, minha filhinha. Mas por que vai ser minha filha? Por vários motivos. Primeiro, porque ela vai ter que respeitar a Maria. Certo? Porque ela desrespeitou. Segundo motivo, a Maria vai ter que perdoar e amar a sua amante. E que mais? Que mais? Você vai ter que converter essa ligação amorosa sexual em uma amorosa paternal. Ah, pois é, não. Agora é a situação. Porque a gente nunca mais vai se encontrar. Bom, e depois dessa encarnação nós vamos estudar novamente, ver como é que vai se montar isso, mas na próxima é isso. Então é um afeto desarmônico. Houve um amor, mas um amor que gerou muito sofrimento, entende? Que levou uma série de lesões, e é uma forma de reencontrar, certo? E de reajustar. Então alguns filhos, né? Filhos podem ser um afeto desarmônico do passado. Tá? Existem outras situações, né? Agora, não tomem o exemplo do regra geral, hein? Porque uma vez fiz uma palestra e alguém falou: meu Deus do céu, você está dizendo que a amante do meu marido vai ser minha filha? Não estou dizendo nada disso. Não vai ser, pode ser sua neta. Menos mal. Na verdade, pode nem acontecer nada disso. Tudo depende de como é que foi esse segundo casamento, como é que foi a energia daquela que foi abandonada e tudo mais, né? Às vezes ela pode perdoar, que seja feliz e tudo mais, pronto. Né? Então tudo vai depender. Então, filhos podem ser afetos harmônicos, pode ser afetos desarmônicos. E o terceiro tipo,
desafeto. Desafeto, tá? Desafetos são aqueles problemas que nós temos com pessoas, parentes que a gente não se dá bem, colega de serviço que a gente não se dá bem, pode viver 45 anos, mas um tendo ciúme do outro, raiva do outro, inveja do outro, entende? Vai reencarnar como filho, às vezes, para poder burilar isso, transformar, perdoar, compreender, etc. Ele é mal criado, não, meu filho, queridinho e tal, entende? Aprende com o papai e tal. Então, às vezes, aquele desafeto é colocado novamente no lar para que se consiga superar. E tem os desafetos graves. Os desafetos graves. Né? Aliás, essa questão do desafeto grave me lembra uma história que eu já contei algumas vezes, ela já escutou algumas vezes essa história, mas eu vou contar mais uma vez aqui como ilustração. É o seguinte, quando eu estava no colégio, salesiano, na cidade de Itajaí, aqui em Santa Catarina, né? Para quem é de fora, o professor de religião era um clérigo aquele que vai se tornar padre, né? Era um clérigo que estava dando aula de religião, ele foi ao quadro negro, escreveu Amai os inimigos, com giz, né? Jesus, tal, não sei o que, tal. Eu olhei aquela história, era um gurizinho, então levantei o dedo. Seu padre é elogio, porque ele não era padre ainda, né? Seu padre, você pode me explicar como? Porque Jesus disse, porque Jesus é amor, não, tudo bem, você já escreveu ali, já anotei aqui e tal, mas eu quero saber como amar um inimigo e por quê. Aí ele disse, de Bernardo, sempre com suas perguntinhas inconvenientes e tudo mais, etc e tal. Não, mas, seu padre, eu vou dar um exemplo para o senhor entender minha pergunta. Olha lá, menino, hein? Não. É o seguinte, entra um bandido no colégio, o senhor está dormindo, aí o bandido mata todos, aí o senhor abre a porta, vê aquela sangueira, era o guri, né? Aquela sangueira, todo mundo morto no colégio e tal, passa um tempo, aí o senhor vai amar essa pessoa. Seu padre, isso não existe, né? Isso não existe. Aí toda a turma riu, né? E ele ficou vermelho assim, né? Aqueles clérigos assim, italianão, né? Bem vermelho assim, a sua resposta é o seguinte, você vai copiar o catecismo de castigo até o final. E cada aula de religião você me traz o trecho copiado para me conferir. E eu todo dia copiando o catecismo. Um dia, estava em casa, quando chegou meu pai, que era muito severo, olhou, isso é um castigo. Se é, meu Deus do céu, agora, né? O que é que você fez no colégio para receber um castigo? Eu contei. Aí ele olhou, deu um sorrisinho assim, e disse, você quer saber como é que a doutrina espírita explica amar os inimigos? Pensei uma coisa, mas falei outra. Pensei, essa história de amar os inimigos já me deu problema que chega. Mas com medo do segundo castigo, meu pai era muito severo, eu disse, sim, pai, estou interessado. Como o Espiritismo explica amar os inimigos. Aí ele começou a explicar, posso copiar o castigo enquanto o senhor explica? Disse, pode. De repente, no meio da explicação, larguei o lápis, era lápis mesmo. Larguei o lápis, abri a boca e não fechei até hoje. Né? Aí ele me explicou mais ou menos o seguinte, meu filho, dois inimigos, eles são unidos por frequência de energia, por ligações magnéticas, por um fluxo de energias que é muito forte. Eu disse, vocês são inimigos, eles têm uma coisa muito forte com os olhos. Ele vai aprendendo sobre as energias. Entende? E isso aí é uma energia muito forte. E não tem como a espiritualidade passar uma tesoura nisso. Não tem. Só tem um jeito. Eu disse, qual é? É o seguinte, um reencarna, depois de um tempo, aquela ligação continua, a espiritualidade resolve encaminhar o outro através do Instituto da Reencarnação, no templo do lar, como filho, a vítima ou algoz do passado. Aí eu li assim, por quê? Ele assim, para que ele ame o inimigo. Porque quem disse amar os inimigos, disse é necessário nascer de novo, é necessário renascer. Então, pela reencarnação é possível até amar os inimigos, que é seu filho, que pode ser um filho seu,
que você acalentando o braço, a mãe amamenta, diz, meu Deus, é a cara do pai, entende? Que fofinho, coitado, está com dor de ouvido, meu Deus, estou nervoso, tal. Você sofre, ama, se apaixona por um inimigo do passado seu. Entende? Então, são os desafetos dos reencontros que existem. Então, graças à sabedoria da lei cósmica universal. Então, nessa encarnação desse problema aí do inimigo, essa encarnação não vai ter esse amorzinho todo, não. Só vai acontecer na reencarnação. Porque nessa encarnação não tem jeito desse perdão. Olha, Há mais inimigos, não tem jeito. sim, Tem só que depois reencarnar. reencarnando, né? É, porque nessa Lógico. Não, como eu disse para o clérigo, ele entra, mata no colégio e vai amar a pessoa. Só se for, então, não disse para ele, mas pensava, se for doido, né? Ou não é inimigo, na né? próxima, né? Mas pela reencarnação. Quem entende disso e é evoluído, pode exatamente atingir ali para mudar a frequência vibratória e não ter que passar na outra, né? Não sei. Tem gente que consegue. Mas tem gente que consegue. Mas imagina alguém que te faz uma série de coisas desagradáveis, te faz sofrer um montão, aí você ama aquela pessoa profundamente, verdadeiramente, né? Não é fácil. Pode se conseguir, né? Só ganhando. Não ganha, né? A ideia do perdão é a mesma coisa? Perdoar e 77... É isso, né? 77 vezes. É isso. Sim, a ideia do perdão também pode estar inserida no processo da reencarnação. Aliás, o termo 7, já comentamos aqui, em simbologia, ele quer dizer sempre o completo, o perfeito. Então, sempre, eternamente, de uma forma ampla e total, 7. Né? Está cheio de referências de 7 na Bíblia, né? Deus fez o mundo em 7 dias. Tem gente que acha que é segunda, terça, quarta. Não, fez sempre. O processo da criação é eterno, é contínuo. O processo da criação é perfeito. 7. Então, 7 dias é sempre. E dia em simbologia quer dizer época, período, ano. Né? Então, é para sempre. Né? Só o Cordeiro, Jesus tem 7 olhos. Total, ampla, perfeita percepção, visão. E 7 chifres. Chifre é autoridade, força, poder. Né? 7, na realidade não são 7, são milhares de chakras. Tem até uns 8 principais, que seja 7, mas tudo bem. Né? Então, são 7 céus, 7 cores, né? 7 notas musicais, 7 dias da semana. Na verdade, 7 é um símbolo da amplitude, do completo, do perfeito, do todo. Né? Só o Cordeiro poderá abrir o livro dos 7 selos. Abrir o livro é ensinar. 7 selos. Selo é lacre, antigo carta é selada, lacrada, o antigo lacre que tinha, né? Então, está vedada a ser revelada. Abrir o livro dos 7 selos, ou seja, ensinar tudo aquilo que está vedado a ser aberto. Né? É assim que se deve ler e interpretar. Bem, alguma última questão? Bem, então vamos encerrar a nossa reunião? Então tá, vou apagar a luz sem encerrar.